Irmãos, bom dia a todos, Shabbat Shalom. Então vamos lá. Aqui nós temos todos os itens que compreendem essa porção completa. São os itens que abrangem, todos esses itens falam do Mishkan, do tabernáculo de Moisés. O item 1, Eterno manda trazer ofertas para o tabernáculo. Item 2, fala sobre a arca, Aron HaKodesh, o propiciatório, Kaporet, mesa dos pães, a proposição, Shulhan, o candelabro, conhecido como menorá, temos uma menorá aqui na frente, as cortinas do tabernáculo, do Mishkan, coberta de peles e as tábuas para o Mikdash. O Mikdash é o lugar santo. Tem o lugar santo e o lugar santíssimo. O véu e as colunas, o Paroshet, véu. O altar do holocausto na parte externa, Mishbah HaNehosesh, altar do holocausto. E o átrio, o pátio externo do tabernáculo, o pátio externo. Nós não vamos detalhar, o estudo de hoje não compreende o detalhamento de cada um desses elementos, né? Da arca, do propiciatório, da mesa. Nós não vamos detalhar, nós vamos abordar a porção da forma, o entendimento espiritual, o porquê que foi feito o Mishkan, né? Lembrando que o Mishkan, ele não foi um pedido do povo, o povo pediu para que tivesse o Mishkan. A princípio não foi uma proposta do Eterno, o Eterno chegou e que ele queria fazer isso, não, o povo pediu. Por que o povo pediu? O povo queria um referencial, um povo que ficou muitos anos, em torno de 300 anos, ficou no Egito. Nós sabemos que no Egito, né, eram muitos, mas muitos deuses. Então, como você passa de uma moda, você sai de uma moda, você sai de um contexto, de um sistema, de um lugar onde havia culto a muitos deuses, e você passa para um outro local, sai daquele local de opressão para cultuar um único Deus. Então, o próprio povo pediu, né? Mas houveram algumas considerações do Eterno com relação à construção desse Mishkan. Uma delas, presta atenção, irmãos, desses requisitos, exigências, né, que o Eterno pediu ao povo, que esse Mishkan, que esse tabernáculo fosse feito conforme o modelo que há no céu. Não podia ser feito simplesmente aleatoriamente, baseado na vontade de homens, mas sim conforme o modelo de um tabernáculo que existe nos céus, irmãos. Então, para quem tem alguma dúvida, irmãos, eu quero deixar essa questão assim bem forte aqui. Se alguém tem alguma dúvida, irmão Jair, eu nunca ouvi falar que tem um tabernáculo lá nos céus, né? Eu conheço o tabernáculo de Moisés. Depois eu já fui para Israel, já visitei lá as ruínas do templo no período de Herodes, templo de Salomão, mas não ouvi falar muito a respeito de um Mishkan, um tabernáculo no céu. Então, irmãos, isso é altamente veraz, é muito forte, é verdadeiro, a veracidade disso é máxima. Então, existe sim um tabernáculo celestial, um Mishkan celestial. Então,
essa foi uma condição do Eterno, que esse tabernáculo, o Eterno falou para Moisés: Moisés, faça o tabernáculo, mas faça conforme o modelo que eu vou mostrar para você lá no monte. Você não vai fazer nada, nenhum desenho, você não vai criar nada da tua cabeça, da tua imaginação, e não vai aderir à sugestão de homens nenhum, os homens que te ajudam, te auxiliam. Você vai fazer conforme o modelo que eu te mostrar. Os detalhes todos eu mostrarei para você, o desenho, a altura, as proporções. O Eterno mostrou tintim por tintim para Moisés. Então esse detalhe é muito importante vocês saberem. Vamos lá. O Mishkan foi realmente necessário? Então, segundo o Midrash, o Mishkan foi construído, podem acompanhar ali, foi construído por exigência do próprio povo, que duvidava de sua capacidade de manter a fé em um único Deus. Era muito recente a saída deles do Egito. E lá no Egito havia uma opressão do faraó, que eles tinham que participar dos eventos, eles tinham que fazer as coisas e cultuar todos os deuses do Egito. Quem não fizesse seria penalizado, né? E conforme eu já falei para vocês podem confirmar no livro de Hebreus 8, versículo 5, diz assim: Moshe, tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então eu só estou confirmando para vocês as palavras que eu falei para vocês, eu estou confirmando que isso está escrito. Isso está escrito e é ordenança do Eterno, né? Vamos continuar. De repente o Senhor ordena a Moisés dizer aos filhos de Israel para trazer a ele uma oferta. Mas, preste atenção, aí muda um sistema, acontece nesse momento uma mudança de um sistema que difere de ofertas queimadas ou de um holocausto, por exemplo. É um outro tipo de oferta. Que tipo de oferta é essa que o Eterno está pedindo? Dessa vez não é uma oferta queimada de um animal no altar. É um outro tipo de oferta que ela tem um nome, né? Não é um holocausto. Ela tem um nome. Foi lido aqui. Acho que o Jacob leu. Quais foram essas ofertas que o Eterno pediu para elaboração, para construção desse Mishkan? Ouro, prata, bronze, púrpura, carmesim, linho fino, cabelos, peles de carneiro de cabra, tintas da cor vermelha, peles de texugo, madeira de acácia, azeite, óleo, azeite para a luz da menorá, especiarias para óleo da unção, pedras preciosas para peitoral de Arom e similares, etc, etc. Tem muitos mais itens que esses aqui, né? Então, agora nós vamos entender um princípio, irmãos, que nós praticamos aqui hoje. Esse detalhe é também muito importante no contexto da palavra, né? Então a frase, vocês podem confirmar em Êxodo 25:1. Eu estou com a Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Dele recebereis a minha oferta. A minha oferta. Na Torá fala: de todo homem cujo coração o impelir a isso, tomareis a minha oferenda. Então aqui, essa mensagem, ela fala de coração, da loá, de boa vontade com o seu coração. Então aqui difere
difere de uma oferta de holocausto. É uma oferta diferenciada. É uma oferta que você faz com alegria, que você faz com o coração desprendido, que você faz em prol do reino de Deus. Então, nós podemos chamar essa oferta de tzedakah. Tzedakah. É tudo que você faz, que você não está fazendo um sacrifício ali de um animal, envolvendo o sangue. Alô? Obrigado. Envolvendo o sangue, mas o Eterno deixa muito claro aqui que tem que ser feito com alegria, que essa oferta ela tem que ser com o coração disposto, com alegria, sem peso, né, para o Senhor receber. Nós temos exemplo na Brit Hadashah, a oferta da viúva pobre, por exemplo, né, que para o Eterno, a oferta da viúva pobre, ela deu muito pouco para o Eterno, a oferta da viúva pobre. Ela deu pouco. Mas para o Eterno foi muitíssimo, foi muito grande a oferta. Porque esse pouquinho que ela deu, era tudo o que ela tinha. Então, na escala de proporções, você fazendo as proporções, o Eterno vê como uma coisa muito, muito grande, muito forte. Então, o Eterno sempre está olhando para os nossos corações. Não adianta você ficar fazendo cálculos, muita coisa, né? Mas Ele ora realmente se você está fazendo com alegria, com desprendimento, que é para o reino, em prol do reino, que você faz parte do reino. É para você abençoar o reino de Deus, a obra do reino de Deus. Então, é a ideia exata usada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim, ó: então, que cada um contribua segundo o propósito do seu coração, primeiro pelo coração, que o externo está olhando o coração, não com tristeza ou por necessidade, por obrigação. Não, eu tenho que ir lá, bater o cartão naquele dia, tal horário, em tal lugar e colocar aquela oferta ali, mas eu estou fazendo isso com uma coisa forçosa, forçada. Então não faça. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. Então, nós podemos resumir essa palavra aqui de 2 Coríntios 9, 7 com corações doadores. Coração doador. Agora tem uma frase aqui, que faz parte desse contexto, dessa porção, que é o versículo 8 do capítulo 25, que durante muito tempo, irmãos, presta atenção, essa frase ela não foi entendida corretamente no hebraico, no entendimento profundo e real do hebraico. Durante muito, muito tempo, os cristãos em geral, eles entenderam de uma forma errada. Tanto é o não entendimento, isso aqui também é muito forte que eu vou falar agora aqui, presta atenção. O fato de vocês verem, de existirem hoje, são marcas no mundo inteiro. Notre Dame, lá em Paris, na França. Notre Dame. Quem já ouviu falar em Notre Dame aqui? Todos, né? Tem muitos monumentos, muitas igrejas, muitos templos, prédios altíssimos, belos, na Espanha também. Como é que é o nome daquela? Lembra, Pedro? Na Espanha tem uma catedral fantástica, que a minha irmã visitou, entrou nessa catedral. Sagrada Família, obrigado, querido. Sagrada Família. É algo assim, a arte, artisticamente falando,
a imponência do prédio é algo assim de tirar o fôlego, né? Por quê? Por causa do não entendimento dessas palavras aqui, irmãos, do não entendimento. A palavra diz: qual o verdadeiro propósito para a construção do Mishkan? A pergunta, né? A pergunta. Qual o verdadeiro propósito para a construção do Mishkan? Vocês estão vendo ali umas palavras em hebraico. Eu coloquei as palavras real em hebraico. Não alterei as palavras originais em hebraico. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui, por causa do entendimento real que elas nos dão. A partir de um certo tempo, quando essas palavras foram realmente entendidas, mas elas ficaram muitos e muitos anos, séculos, com o entendimento distorcido, irmãos. A prova disso é que na Bíblia que está na minha frente aqui, e talvez Bíblias que vocês tenham com vocês, até no celular, prova o que eu estou falando aqui. Olha aqui que eu vou falar para vocês, prestem atenção, isso é muito importante. Vejam aqui, ó. João Ferreira de Almeida, 25:8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O que eu entendo? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles? Claro, não precisa pensar duas vezes, você não precisa ser muito inteligente para entender que se o santuário está no meio de todas aquelas tendas ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, o Mishkan ficava exatamente, proporcionalmente, equidistantemente, bem no centro dessa distribuição aqui. Não tinham tendas a mais, a menos, ficavam 90% de tendas ao leste e 10%, não, eram equilibradamente, proporcionalmente, as quantidades certinhas das tendas ao norte, ao leste, ao oeste e etc. Nos 4 pontos cardeais. Claro, daí você entende. E possa habitar no meio deles. Então o Eterno habitaria nesse tabernáculo, nesse Mishkan, que ficaria no meio do povo. Está aqui a prova. Não precisa ir muito longe. Está na minha frente aqui a prova. Agora, se você pegar do hebraico original que está aqui, ó, irmãos. Se você pegar o versículo 8 do capítulo 25 que está aqui, irmãos. Mas, irmão Jair, porque se estava ali, por que antes os cristãos não entenderam? Não entenderam por causa das traduções erradas. Passou para o grego, tradução para o latim, Vulgata. Então, nunca ficava, você não se baseava originalmente do hebraico, sim pegavam outras traduções. Quantas missas foram feitas em latim, o padre nem ficava virado para o povo, ele ficava virado assim, e lendo falando em latim, lendo em latim, falando em latim, e o povo, talvez alguns nem ouviam direito o que o padre falava, porque ele estava falando para cá. Muito tempo não tinha microfone é mais recente. Às vezes a gente não para pensar nessas coisas, né? Olha o que diz a frase. Ve'asuli mikdash ve'shahanti betorran. O principal, por que não está betorro? Por que não está betorro? Tem um M no fim lá. Não está betorro, está betorran, não está betorro. Betorran significa deles, dentro deles, no plural. No plural. É uma palavra no plural, irmãos.
Aqui, na João Ferreira de Almeida, a tradução foi feita errada. Então, as palavras que estão na João Ferreira de Almeida não batem com essa palavra aqui, esse entendimento aqui, ó. E me farão um santuário e habitarei dentro deles. Mas como dentro deles? Deles é plural, o santuário é um só. O Mishkan é um só. E aqui está no plural. Então, está muito claro, depois de um tempo para cá, né, daí foi estabelecido esse entendimento sobre essa questão aí. E se esse entendimento fosse tido bem antes, sabe o que seria de diferente no mundo? Que essas igrejas enormes, esses prédios não existiriam. Porque o Mishkan, ele não era um prédio, uma edificação vultuosa, uma coisa assim de idolatria. Não, era uma coisa modesta, simples, humilde, pé direito baixo, não tinha nada alarmante, algo assim, né? Um prédio de 30, 50, 100 andares, aquelas 2 torres lá nos Estados Unidos. Me farão um santuário e habitarei dentro deles, irmãos. Eu coloquei as fotos do lado ali, ó. Essa foto é uma réplica aqui lá. Mas, irmão Jair, essa foto aqui, com certeza foi uma montagem. Alguém fez uma pintura, um desenho? Não. Irmãos, hoje, dia 9 de fevereiro, existe aquele local ali, existe aquele Mishkan. Mas como? É uma réplica que ela foi construída, claro, ela foi construída, a gente não pode imitar, os homens não podem imitar o tabernáculo, então tem algumas coisinhas diferentes, né? Os detalhes, o altar de holocausto, a bacia, foram feitas com detalhes diferentes do original para não ser considerado uma cópia do original, que a gente estaria invadindo uma coisa eterna. A gente tem que ter muito cuidado com relação a essas coisas aí, né? Mesmo a menorá que tem dentro, eu tirei uma foto ali da parte interna, coloquei ali para vocês aqui, ó. Mesmo essa menorá não é igual a menorá que tinha, o design dela é diferente, o tamanho e o design é diferente do original. Todas as peças elas têm diferença do original, mas só para a gente entender a posição de cada peça, né, e a proporção dos espaços, para a gente entender bem, questão do átrio externo, o lugar santo, a parte coberta, tudo direitinho, né? E esse local aqui é um lugar chamado Timna. O Pedro esteve lá, né, Pedro? O Pedro, quando um tempo lá que ele ficou um tempo em Israel, ele visitou esse Mishkan. É na escala 1:1, na escala original mesmo. Irmãos, aqui está a chave para muitos dos ensinamentos, baseado nisso que nós estamos falando aí, do entendimento dessas palavras, né? Então, me farão um santuário para que eu habite dentro deles, de acordo com tudo o que eu te mostrar, isto é, o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os móveis, só assim você deve torná-lo. Isso eu já falei para vocês. Então, por causa da questão do aramaico, do hebraico, né? Tempos antigos, a questão do aramaico, alguns tinham dificuldade na tradução, por causa da difícil entendimento de algumas frases, de algumas palavras, né? Então a tradução é como eu já falei para vocês, que o Eterno habitaria dentro deles, no caso.
E esse aspecto desse parágrafo eu já expliquei para vocês. Então vamos continuar. Os profetas de Israel entenderam mais tarde que Deus realmente quis dizer com essa promessa, em Êxodo 25:8. Isto é, os profetas e a nova aliança compreenderam o papel do Mishkan que Moisés e Arão construíram no deserto de Sinai. Então, uma pergunta aqui agora. Que ligação tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivo, como Deus disse, eu vou morar com ele e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então aqui nós já vemos uma passagem de 2 Coríntios 6,16 que bate com o que o Eterno falou lá em Êxodo. É uma confirmação do que o Eterno falou em Êxodo, que iria morar dentro deles. Vou morar com eles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A parte de baixo desse versículo, o apóstolo Paulo, na Nova Aliança, ele funde há uma fusão desse entendimento com Ezequiel também, com Levítico e Ezequiel. O texto da visão do vale de ossos secos, que dos ossos que estão totalmente secos, tudo morto, tudo seco, o Eterno traz a vida novamente, Então, em Levítico 26:2, com Ezequiel 37:27, eu andarei entre vós, e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Agora preste atenção a algo aqui, que é como se invertesse. O Eterno está construindo um Mishkan, um tabernáculo para o povo, a pedido do povo, Esse tabernáculo com o modelo. Agora que nós entendemos, irmãos, por que o Mishkan foi feito conforme o modelo do céu, que há no céu? Porque o modelo que há no céu está se referindo a quem? Está se reportando a quem? Ao Mashiach. Se você fizer uma análise da função de todos os elementos, de todos esses objetos e elementos que existem no Mishkan, todos eles vão falar da pessoa do Mashiach, todos esses elementos, do caráter do Mashiach. Agora, preste atenção em Ezequiel 37:27, que o povo está vendo um tabernáculo, estão construindo um tabernáculo, estão trazendo materiais para levantarem o tabernáculo, Mas, na verdade, esse tabernáculo, porque foi feito conforme o modelo dos céus, é para que esse tabernáculo dos céus, olha lá, o meu tabernáculo estará neles. O meu tabernáculo estará com vocês, o Eterno está dizendo. O Mashiach estará no coração de vocês. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, não é algo externo, é para que eles, desde aquela época, olhassem para o Mishkan, os sacerdotes fizessem o que fosse ser feito em sacrifícios, em adoração ali dentro, que todos se lembrassem do Mashiach. O grande desejo do Eterno sempre foi habitar dentro, no coração do homem. Esse foi o grande desejo do Eterno. Eu comentei ontem com a Estela que, da mesma forma que a construção desse Mishkan não partiu originalmente do Eterno, foi um pedido do povo, da mesma forma os reis, o primeiro rei que o Eterno estabeleceu, o rei Saul, para o povo, o Eterno queria que o Eterno mesmo fosse o rei do povo. Essa era a verdade.
que o Eterno fosse o rei no coração do povo. Vocês entendem isso, irmãos? Mas o povo pede, né? E o Eterno acaba permitindo aquela situação. E assim por diante. Então assim ele poderia ser manifestado por sua criação. A criação, a santidade, tem o poder de influenciar o ambiente ao redor do santo. A santidade tem o poder de influenciar o ambiente ao redor do santo. 1 Coríntios 7,14, que fala ali da família, que fala, que vocês podem conferir depois, se a mulher é crente e o marido não é crente, o Eterno trabalha para que o marido se converta. Se o marido é crente e a mulher não, o Eterno, o Espírito trabalha para que a mulher acompanhe o marido e ela entenda o processo e se converta também, para formar uma família restaurada e assim por diante, né? O conceito de reino denota um ambiente onde Deus é soberano, onde pode ser manifesto através do mundo material. É quando o homem e a natureza resplandecem a glória do Eterno em uma realidade onde Deus pode habitar, assim como habita nos céus. Onde Deus possa habitar, mas não que Ele estava habitando no Mishkan, mas que Ele possa habitar em você. Exemplos dessa realidade, irmãos, que o Eterno pode habitar. Presta atenção agora. Vamos dar exemplos do passado, um pouco antes do passado, mas que também é passado, mais recente, né? E no futuro. Vamos dar 3 exemplos aqui de situações. O Gan Eden, que é o jardim do Éden, onde ali era comunhão plena, não existia pecado, não existia impureza, não existia contaminação, era comunhão 100% dos homens, Adão e Havá, com o Eterno. Até antes da queda, claro. Mas existiu esse tempo, irmão. E esse tempo foi muito precioso para o Eterno. Uma segunda opção desse tempo, quando Yeshua voltar. Quando Yeshua voltar em glória, que é conhecido um dia que é conhecido biblicamente como o dia do Senhor, a segunda vinda de Yeshua, em que a terra vai ser restaurada e haverá uma paz muito grande em todas as nações, irmãos. E Yeshua haverá paz por quê? Porque Yeshua estará novamente habitando na terra, com seus pés na terra, colocando os seus pés em Jerusalém. Então a terra haverá uma outra conformidade a nível espiritual na face da terra. Vocês já pararam para pensar nisso? E qual seria a terceira opção? Depois desses 1000 anos, no final desses 1000 anos, daí vem a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela vai descer dos céus à terra. Então eu quero falar uma coisa para vocês aqui agora, irmãos. Muitos já sabem, não sei se todos já sabem. Eu pensava diferente do que eu penso hoje. Eu pensava e tinha certeza que eu iria para o céu depois que eu morresse. Mas, irmão Jair, você está querendo dizer que eu não vou para o céu? Não, o céu vem até nós. A visão de João em Patmos, na ilha de Patmos, ele diz assim, ó: vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus. Descia, não subia, ela descia para confirmar a oração do Pai Nosso. Então, já está confirmado e provado que o Senhor já ouviu essa oração do Pai Nosso e que a Jerusalém dos céus descerá. Venha a nós o teu reino.
E ela virá, porque João viu Jerusalém que descia dos céus à terra, irmãos. Então, não tem nada de ir para o céu, irmãos. Podem apagar, arriscar ali essa frase do seu caderno, do seu caderninho. Por favor. Você já ouviu nessa frase em Lamentações, que eu acho tremenda? Renova os nossos dias como dantes. Renova os nossos dias como dantes. De volta ao Éden. A visão de resgate do relacionamento perdido com Deus, que nos proporciona o tabernáculo nos dá uma direção, um caminho. Ele tem uma porta, ele tem um caminho ao lugar mais perfeito que possa existir, irmão, em todo o universo. O Mishkan tem uma porta de entrada. Nós estamos no 7, né? Naquela parte clara na frente ali, naquele muro, um pouquinho mais para lá no meio tem um portão ali, uma porta de acesso. Você indo em linha reta, você vai passar pelo altar de holocausto, continuando em linha reta. O altar de holocausto é o começo do processo da justificação. Você que estava em pecado, se você não passar por Yeshua, que é a porta, você não consegue continuar o caminho. Ele é a porta. Daí você vai passar pelo altar de holocausto. Altar de holocausto, que é o sacrifício de sangue. Yeshua, ele foi o sacrifício de holocausto por nós. Ele derramou o seu sangue. Continua pela bacia de bronze, daí você passa pelas águas do batismo. De você é lavado, é purificado com a água. O batismo fala de purificação e fala de palavra. Você começa a receber a palavra. Você é alimentado, você mata a sede com a palavra do Eterno. Se você continua em linha reta, você vai adentrar no lugar santo, que é esta foto aqui, ó. No lugar santo você tem a menorá, tem o altar de incenso, o altar de louvores, e tem a mesa dos pães da proposição, aqui dentro. Mas tem a menorá fala dos 7 Espíritos de Deus, e fala de luz. Tem um slide aqui que fala de luz também, vocês já vão entender essa questão da luz. Então, o Mishkan fala de todo o caminho de volta. Nós vamos manter o foco do que eu estava falando no slide 7 lá. Nós estávamos falando do Éden. O Mishkan, ele abre a porta e diz, olha, o Éden é por aqui, ó. Para você chegarem no Éden é por aqui. E depois que você passa no santo lugar, você adentra no santíssimo lugar. Mas, irmão Jair, como que eu vou entrar no santíssimo lugar? O véu, está escrito que com a morte de Yeshua no Gólgota, o véu rasgou de cima a baixo, abrindo o acesso para você entrar no santíssimo lugar. Ali é o Éden. Se você passou do véu, ali é o Éden. De volta ao Éden, vamos lá. Mas onde mais, Jair, que está escrito isso na palavra, que nós vamos voltar ao Éden, me dê dicas, me dê sinais. Que o Eterno está muito interessado em estabelecer um novo Éden na terra. É lindo, irmãos. Se nós pararmos para estudarmos, para lermos, para observarmos essas coisas, você começa a ficar assim, ó, deslumbrado assim. Você já parou para pensar
que o lobo conviverá com o cordeiro, lado a lado, vai ter um lobo. Diz que fora leão, fora crocodilo, parece que o lobo está em terceiro ou quarto lugar, no impacto da mordida do lobo, o que ele consegue fazer, o que ele consegue moer, ele consegue esmagar ossos, triturar ossos, o lobo. Com a mordida, né? Com a mordida do lobo, é uma mordida muito forte, é uma pressão muito forte ali, o lobo. Está escrito que o lobo conviverá e viver juntos, viver todo dia. O lobo conviverá com o cordeirinho. O lobo não vai querer comer o cordeiro. E o leopardo repousará junto ao cabrito. O leopardo, hoje, se você deixar os leopardos que estão enjaulados, estão em lugares assim restritos, né? Se você colocar um cordeirinho ali, se ele estiver saciado de fome, naquele momento ele não vai comer, ele não vai matar o cordeiro. Mas deixa passar um pouquinho de tempo para você ver. No mesmo dia ele vai matar o cordeiro, no mesmo dia. Isso é absolutamente correto, o que eu estou falando aqui. O bezerro, o leão, presta atenção, um bezerro, um leão e o novilho gordo ainda, cevado, se alimentarão juntos pelo campo. É coisa que você... Não, isso aqui para mim é um filme de ficção. Isso aqui não existe. E sabe quem que conduzirá o bezerro, o leão, o novilho cevado, que se alimentarão juntos pelo campo? Uma criancinha. Uma criancinha. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide. A áspide é uma cobra. Não quer dizer que ela seja... Ela pode ter veneno, mas não é uma... Tem cobras que não tem veneno assim tão forte que você perca a vida em questão de 5, 10 minutos. Você pode... Mas o basilisco, sim. O basilisco é uma serpente muitíssimo venenosa. O basilisco é chamado de basilisco porque ele tem uma coroazinha assim na cabeça, uns chifrinhos assim. Que é terrível o veneno dessa serpente. Então diz assim, ó, e brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco, e o basilisco não vai fazer nenhum mal para essa criança. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, o leão comerá palha. Irmãos, no Éden, os animais não comiam carne. Os animais não comiam carne. Eu creio que Adão e Havá, eu não posso bater o martelo, chancelar isso aqui, mas eu creio que eles dormiram uma tarde, uma noite na juba de um leão, assim. Fizeram a juba do leão de travesseiro. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, o leão comerá palha como boi. Já pararam para pensar nisso? Então, a visão que João teve na ilha de Patmos, quando ele disse, e vi um novo céu e uma nova terra, era a visão do Gan Eden, era a visão do Jardim do Éden. Era essa visão aqui. Agora presta atenção nesse slide aqui. Estamos quase no fim. Olha que interessante. Lembra que eu falei que no Mishkan, se você passar algumas fases, diversas fases, quando você entra no santo lugar, tem uma menorá resplandecendo, luz resplandecente? Lembra? Que eu mostrei a foto da menorá? Está ali a menorá.
O povo de Israel foi chamado para ser luz. Para ser luz, isto é, embaixadores do reino do Eterno na terra, numa nação santa, luz. Êxodo 19:6. Lembra que eu fiz os paralelos do Gan Eden? 3 exemplos do Gan Eden, assim, parecido com o Gan Eden na terra? Agora eu coloco aqui 3 exemplos da luz manifesta, nós refletindo, o homem refletindo a luz do Mashiach. O que vocês veem nessa foto aqui? O que vocês entendem naquela foto ali, irmãos? Todos estão vendo? Aqui, ó. Vocês estão vendo uma árvore, o vermelho é um fruto, eu não vou definir que fruto que é, não é esse o caso agora. E tem ali, vocês estão vendo a mão, daqui para cima, o braço aqui, e a mão. A mão de quem? A mão de Havá, a mão de Eva. E vocês olhem que se a mão e parte do braço de Havá estava irradiando luz, emanando luz, o corpo dela inteiro era assim. Olha lá. É uma mão que irradiava luz. Então, Havá e Adão, eles eram seres de luz. E essa luz, por que Adão, ele se sentiu que ele estava nu? Irmãos, vocês já pararam para pensar nisso? Por que Adão e Havá se sentiram que estavam nus? Porque eles tiraram a roupa? Eles não tinham roupa. A roupa deles era a luz. O vestuário deles, eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês. Essa pele que nós temos aqui hoje, você toca em você mesmo, toca quem tem namorada, que tem marido, mulher, você pega na tua namorada ou na tua esposa e vice-versa, tem pele. Faz carinho. Quando tinha os corpos que emanavam luz, não tinha essa pele. E a palavra diz que porque eles perderam essa luz com o pecado, o Eterno colocou essa pele que nós temos e você tem, irmão, tá? Ela começou a existir no homem depois da queda. E o Eterno fala lá em Bereshit que ele colocou peles. Não é porque um cordeiro ou 2 cordeiros foram mortos e teve um sacrifício de cordeiros para essa pele do cordeiro cobri-los, não. Porque o Eterno colocou essa pele para eles não se sentirem maus, eles se sentirem descobertos, porque o que cobria... Então, onde eu quero chegar nesse entendimento aqui, irmãos? Que a cobertura nossa, real, é a luz do Mashiach. A verdadeira cobertura que o Eterno quer para nossas vidas é o Mashiach. É que quando a gente adentre no santo lugar, o santo lugar é coberto, é uma cobertura, não é o pátio externo que é descoberto. Quando você adentra no santo lugar, tem uma cobertura e tem luz ali dentro. Não a luz do sol. O Eterno não quer que a gente adore o sol. O sol até faz mal para a saúde. Faz bem até certo ponto, né? Mas se você não tomar os devidos cuidados, você pode até morrer com o sol.
causa câncer. Então, irmãos, quando você adentra no santo lugar, ali está a menorá, uma luz que não é do sol, é uma luz dos 7 Espíritos de Deus, é uma luz do Eterno, a luz do Mashiach. Então, qual outro exemplo que o Eterno mostrou que Ele é a luz? Porque quando Moisés cedeu, e ele cedeu de si para o povo, ele praticou um grande tzedaká para o povo, ele deu oferta, ele cedeu, ele deu a vida. Qual a prova disso? A prova disso é que ele ficou 40 dias e 40 noites, ele não estava preocupado em comer. A palavra é muito clara, a palavra diz que ele ficou 40 dias e 40 noites sem tomar uma gota de água e sem comer nada. Ele se entregou 100% para o Eterno. Assim como Yeshua se entregou, é o maior presente, o maior tzedaká que alguém possa fazer. Então, quando Moisés foi lá implorar para o Eterno pelo perdão da primeira etapa do pecado do bezerro de ouro, a primeira vez que Moisés desce do Sinai e as tábuas quebraram, ele foi implorar o perdão, o Eterno perdoa, e daí o povo, a palavra diz que o povo muda as suas vestes, tira os seus atavios da festa do bezerro de ouro, eles mudam, colocam roupas santas, e daí Moisés desce, depois dos 40 dias e 40 noites, Moisés desce com as tábuas que não quebraram, desce com o seu rosto resplandecendo luz. Qual que é, o que o Eterno quis falar para o povo exatamente nesse momento, quando Moisés resplandece luz do seu rosto com as tábuas? Ele quis dizer, eu quero o Éden para vocês. Quando há o perdão, há o Éden, eu dou o Éden para vocês. A luz que brilha, vocês estão vendo ali a luz em Moisés? Ele está falando do Éden, essa luz que Adão e Havá tinham também. Quando houve o perdão de Deus, referente ao pecado do bezerro de ouro, Moisés desce do monte com as segundas 2 tábuas, e o seu rosto emanava luz, do seu rosto emanava luz. Êxodo 34, 29 e 35. No Mishkan, para se entrar no santo lugar onde está a menorá resplandecente, é preciso primeiro passar pelo altar de holocausto, pela bacia de bronze. E daí em Mateus 5, 14 a 16 diz assim, vós sois a luz do mundo. Olha, luz de novo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. São essas palavras que nós lemos, que nós declaramos no Havdalah. Mateus 5, 14 e 16. Último slide, irmãos. Então, o que o Eterno quer dizer com tudo isso aí? Com o Mishkan que fala do Mashiach, mas na verdade é o Mashiach, é o tabernáculo dele, do Eterno, que ele quer colocar o tabernáculo dele nos nossos corações. Então, quando eu já falei do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, que desce a Nova Jerusalém, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, que seja feita a vontade do Eterno, assim na terra como no céu. Conforme o Mishkan que tem no céu, vai ser feito aqui na terra. Queira o homem ou não, eu escrevi lá em cima, a Torá do Eterno será estabelecida na terra, queira o homem ou não. Porque em verdade vos digo que até, agora aqui são palavras, são passagens bíblicas, né? Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra,
Não será omitido nem só um iude. O iude é o i, a letra pequenininha, iudezinho. Ou só um traço. Nas frases, entre as palavras escritas em hebraico, você não vai ver vírgula, mas tem traços, tracinhos. Então, por isso que no original é iude, o i, né? Ou só um traço da Torá, sem que tudo tenha acontecido, sem que tudo tenha se completado. Mateus 5,18. É mais fácil o céu e a terra desaparecerem do que se tornar vazio um traço ou uma letra da Torá. Porque você veja quanto tempo não foi revelado, não foi dado entendimento, os cristãos antigos não entendiam a veracidade do entendimento do tabernáculo de Moisés, mas chega uma hora que o Eterno, ele revela, o tempo de revelação, o tempo de restauração. Ele mostra. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel, por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Por que eu falei de Israel aqui? Porque eu citei de Israel. Porque primeiro foi levantado Israel como nação sacerdotal, e através de Israel que nós temos, nós que somos judeus e descendentes de judeus, temos a Torá. E nós estamos falando de Torá. Se alguém lhe acrescentar algo, para finalizar agora, irmãos, Apocalipse 22, 18 e 19. Por isso, nosso cuidado no estudo da palavra, não acrescentar, não tirar, fazer ler com entendimento, né? Fazer a tradução correta do hebraico, prestar muita atenção. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, passa céu, passa terra, passam períodos, épocas, mas a palavra do Eterno, ela permanecerá e tudo que está escrito ali vai ser cumprido, irmãos. Então, o que nos chama a atenção assim agora, para finalizar, para a gente sair dos guetos, sair das prisões, de entendimentos errados da palavra, de intelectualidade, de coisas assim que a gente tem medo, né? A gente ser mais ousado, mais corajoso, mais destemido com relação à nossa função, ao nosso papel como servos do Eterno, e sairmos dos guetos para realmente a gente cumprir o nosso papel como luz, irmãos, como luz. Então, que nós pratiquemos a tzedakah, o presente, essa oferta que o Senhor quer, é realmente cada um de nós nos doarmos para os nossos irmãos, em prol do reino de Deus e assim por diante. Que o Eterno abençoe a todos, que vocês tenham um final de Shabbat aí abençoado, tranquilo, amém? Uma boa semana também para todos.